Então, pessoal, agora a gente vai falar de sangramento subaracnoide. A grande maioria dos sangramentos subaracnoides espontâneos, não traumáticos, né? Eles vêm da ruptura de aneurismas saculares de alto risco. Os aneurismas de maior risco para ruptura são os maiores do que 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, que estão crescendo, evoluindo ao longo do tempo, que estão presentes na circulação posterior ou na comunicante anterior, de pacientes que são hipertensos mal controlados ou tabagistas. E a ruptura de um aneurisma libera sangue sob alta pressão arterial diretamente no líquor do paciente. E o ressangramento é muito comum, principalmente nas primeiras 24 horas. E o sangue ele se espalha aí sobre o espaço, né, subaracnoide, que circula ali, né, o líquor, e leva a complicações secundárias também, né? Como o aumento da pressão intracraniana, o temido vasoespasmo, tá? Porque o sangue é irritativo para os vasos ali, então pode ter espasmos, e a hidrocefalia. A apresentação clínica do paciente é bem mais característica aqui, tá? 99% dos pacientes têm uma cefaleia intensa. E ela é descrita aí como a pior dor de cabeça da vida. Até quem já tem uma cefaleia, tipo enxaqueca, vai te dizer que é totalmente diferente, muito mais intensa. E ela classicamente vai ocorrer em trovoada, tá? Ou seja, o que significa a cefaleia em trovoada? Que dentro de 1 minuto ela atinge o pico máximo de intensidade da dor. Você tem que perguntar especificamente isso para o paciente, ele não vai saber te explicar, tá? Às vezes, isso vem também acompanhado de uma perda transitória da consciência, beleza? Vômitos, dor cervical e rigidez de nuca súbitos e bem importantes, tá? E pode ter convulsões no quadro também. Em 30 a 40% dos pacientes, uns dias ou horas até antes dessa cefaleia em trovoada aparecer, o paciente podia já estar queixando de uma cefaleia contínua e também significativa, que a gente chama de cefaleia sentinela. Ela é um pouquinho mais fraca, né? Ela é mais fraca do que a cefaleia em trovoada, mas ela já estava ali presente previamente. E ela pode ser causada ali por um pequeno vazamentinho ali prévio no aneurisma, ou pela própria expansão, tá, do aneurisma. Isso podia estar causando já essa cefaleia sentinela. No exame físico desse paciente, além dos sinais de irritação meníngea e déficits neurológicos focais, né, que o paciente já pode ter, o fundo de olho desse paciente, a gente pode achar esse achado aí, que é a síndrome de Terson, tá? São hemorragias pré-retinianas que aparecem dessa forma no exame. E isso, pessoal, está demonstrando que o quadro do paciente é gravíssimo, prognóstico ruim. Pessoal, presta bem atenção nisso aqui. O quadro clínico ele é tão importante para a gente pensar nesse diagnóstico que imediatamente eu levo esse paciente para fazer uma tomografia, que é super sensível, principalmente nas primeiras 6 horas, para identificar sangramento subaracnoide. A imagem pode ser apresentada dessa forma aí, né? Graças a Deus é assim geralmente que eles cobram também nas provas, tá? Pode ter sangramentos fininhos na imagem, bem discretinhos, mas na prova parece assim, bem óbvio. Então, guarde essa informação, que o sangue agudo, né, ele vai brilhar na tomografia nessas regiões aí, tá? Mas, como eu ia dizendo, pessoal, o quadro clínico na anamnese do paciente, quando ele é típico, ele pesa tanto que mesmo com um ATC normal, se vier normal essa tomografia, eu vou duvidar que não tem sangue ali, porque a história é muito típica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir para uma punção lombar. E aí é que pode vir um sangramento assim, beleza? Então, mesmo com a ATC normal, se a história for típica, eu tenho que investigar até o fim e procurar esse sangramento diretamente no líquor. E aproveitando aqui que a gente está falando de exame de imagem, vamos falar agora de uma escala que ama aparecer em prova para você classificar qual é o grau, né, desse sangramento subaracnoide. Então, presta bem atenção nisso aqui. Essa é a escala de Fisher. A escala de Fisher é uma classificação radiológica que é utilizada para estimar o risco do vasoespasmo, tá, nos pacientes com hemorragia subaracnoide. Com base, então, no quê? Na distribuição do sangue visível, né, na gravidade aí dessa imagem. E é assim que a escala é. Vamos falar aqui aos poucos para você entender, porque para ajudar você a decorar,
eu preciso que você pense aqui nos algarismos romanos dessa escala. É uma dica bobinha, tá? Mas é por ser bobinho que você vai se lembrar. Então vamos lá. O que é o Fischer 1? Fischer 1 é quando o espaço subaracnoide não mostra sangue. Você tá vendo ali, ainda tá normal, né? Então isso ali, ó, é o 1zinho ali solitário, tá certo? Fischer 2 é quando o espaço subaracnoide tem uma camadinha fina, menor do que 1 milímetro de diâmetro de sangue, tá? Então você vai pensar nisso aqui, ó. Nos algarismos romanos, você tem um espacinho menor do que 1 milímetro entre esses algarismos. Você vai lembrar que é essa espessura, tá, de sangramento na escala de Fischer 2. O Fischer 3 é quando já tem um coágulo, tá? Olha ali, aqui, ó, o coágulo aqui no meio, tá? Já tem um coágulo ali dentro e a espessura do sangramento é igual ou maior do que 1 milímetro de diâmetro, beleza? De espessura ali desse sangramento. Então, você vai ver que o espaço é maior e já tem um coágulozinho ali no meio, tá bom? E o 4, pessoal, Fischer 4, você vai gravar aí que tem um V de ventrículo. Por quê? Porque esse sangramento, além, né, de estar, né, todo espalhado, ele tem também o coágulo intraventricular, tá? Ou pode ter também um sangramento intraparenquimatoso, associado ao sangramento subaracnoide. Então, vamos pintar ali dentro do V, você vai lembrar de V de vazamento e V de ventrículo, beleza? Então, essas são as categorias aí da escala de Fischer, você vai lembrar disso assim. Por sorte, as questões também costumam colocar imagens bem óbvias para a gente avaliar, ou Fischer 3 ou Fischer 4, presta bem atenção na forma que ele vai descrever a imagem. Agora a escala, que é uma classificação clínica, tá? Utilizada para avaliar a gravidade da hemorragia subaracnoide e estimar, assim, também o prognóstico do paciente com base no estado neurológico, no momento que esse paciente chega, na admissão. É a escala de Hunt e Hess. E você também precisa ter ela em mente, ela também costuma cair bastante. Então, repare aqui, eu vou fazer uns desenhos para ver se você consegue associar as classes dessa escala, já são 5, beleza? Hunt e Hess 1 é o quê? É um paciente que está ou assintomático, ou ele tem uma cefaleia leve, uma discreta rigidez de nuca, sintomas muito leves, restritos à cabeça e pescoço. Eu pintei aqui de verdinho, né? Sintomas leves, então, restritos à cabeça e pescoço. Guarda, assim, a imagem do paciente Hunt e Hess 1. O paciente Hunt e Hess 2 já tem uma cefaleia mais forte, uma rigidez de nuca mais pronunciada, mas ele não tem déficits neurológicos, além de paralisias de nervos cranianos. Ó, eu coloquei o lisarolinho ali para te mostrar que ele tem uma paresia ali de algum músculo da movimentação ocular, tá certo? Então, ó, também são sinais e sintomas restritos à cabeça e pescoço, beleza? Mas um pouquinho mais graves, mas repare que esse paciente não tem alteração do estado mental. Agora olha o 3, no 3 começa a dar problema. O paciente está sonolento, está confuso, já começou a alterar o conteúdo, né, da consciência e o nível de consciência desse paciente. Além disso, o paciente tem um déficit neurológico focal leve, já começa a aparecer coisa aí no corpo, né? Uma fraqueza de membro superior, de membro inferior. Então, repare, esse paciente já começou a ter alteração do nível de consciência. Esse é o marco aqui. O 4, pessoal, é um paciente que está já bem mais grave. Agora, ele rebaixou com gosto, ele está com estupor, ele já está tão rebaixado que só ali, né, um estímulo doloroso para despertar ele. Ele tem também uma hemiparesia já importante, né? Muitas vezes, nesse lado, ele já está fazendo aquela postura de descerebração, tá? E distúrbios vegetativos. Então, ele já está, assim, difícil de interagir com o meio, beleza? E o 5º, pessoal, é o paciente que já está comatoso. Ele já está com aparência de moribundo, beleza? Ele já tem sinais aí de rigidez de descerebração bilateral, beleza? Então, é o paciente mais grave aí da nossa escala, tá certo? Então, você vai se lembrar dessas posturas aí, dessas figurinhas, para te ajudar, tá certo? Agora, repare, mais uma vez eu vou falar que a partir do 3, a gente tem alteração do nível de consciência. É isso que a prova gosta de te jogar. O paciente está com o nível de consciência alterado ou não, e aí você vai classificar, tá certo? Pois bem, uma vez tendo sido feito aí o diagnóstico,
e a classificação da hemorragia subaracnoide, é necessário também encontrar a fonte do sangramento. Então, eu vou fazer estudos de vaso, tá? Uma angiotomografia ou uma angiorressonância pode ser usado aí, mas tem bem menos sensibilidade do que a angiografia, tá? Lá na salinha de hemodinâmica, é o melhor exame para proporcionar tanto o diagnóstico como a possibilidade de já abordar de forma terapêutica esse aneurisma, tá? A abordagem neurocirúrgica, pessoal, ela pode ser com o uso de stent, assim, ou com a embolização, tá? Daquele aneurisma. E isso tudo é feito por via endovascular ali na hemodinâmica, tá? Ou então dá para fazer uma cirurgia aberta com a clipagem do aneurisma. Vai lá, ó, clipezinho para não sangrar, beleza? O controle da pressão arterial desse paciente, pessoal, tem como alvo agora um pouquinho diferente. Menos de 160 de pressão arterial sistólica, tá certo? E menos de 110 de pressão arterial média. Mas sempre evitando hipotensão nesse paciente. Ele não pode fazer hipotensão, senão acabou o fluxo sanguíneo para o cérebro. É muito importante também manter o paciente estável, euvolêmico, tá? E tomar muito cuidado com hiponatremia, principalmente devido aí a CIAD ou síndrome cerebral perdedora de sal. Mas sem dúvida, pessoal, o tratamento mais cobrado em prova é aquele tratamento voltado para o controle do vasoespasmo, tá? No caso, quem é esse tratamento? O nimodipino. Ele é usado, então, para evitar essa catástrofe que é o vasoespasmo. E ele é usado nessa dose aqui, 60 mg de 4 em 4 horas por 21 dias, tá certo? E reza brava junto que tem que ajudar mesmo para esse paciente não piorar, tá? Porque a última coisa que você quer que aconteça é esse vasoespasmo. Bora ver uma questãozinha aqui. Ó, mulher, 54 anos, dá entrada no pronto-socorro com queixa de cefaleia intensa. Ao exame físico, não apresenta déficits neurológicos, mas apresenta rigidez de nuca. Encaminhada para TC de crânio com evidência de hemorragia subaracnoide com 1 milímetro de espessura, mas sem sangramento intraventricular. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Olha lá, a escala de Fisher avalia critérios tomográficos. Beleza, ótimo, direto e reto, certíssimo. B, a escala de Hunt-Hess avalia critérios clínicos. Show, isso mesmo. C, a escala de Fisher vai de 1 a 5 e a de Hunt-Hess de 1 a 4. Olha que sacanagem, né? Tem que decorar. Vocês vão lembrar que Fisher tem IV, né? Que é o 4, que era o mais grave. Então, a escala de Fisher é que tem 4. A escala de Hunt-Hess é que tem 5. Ele trocou aqui de propósito para pegar os esquecidos, né? A alternativa errada. D. Podemos classificar a hemorragia subaracnoide desse paciente em Fisher 3 e Hunt-Hess 2. A gente já sabe que é verdade, né? Mas vamos avaliar o que está dizendo aqui. Olha lá, o paciente está com a queixa de cefaleia intensa, tem rigidez de nuca, mas não tem déficit neurológico. Beleza, ela está com sintomas intensos, sem déficit neurológico. Isso daqui é Hunt-Hess 2 mesmo, tá correto, né? E o que mais? A imagem, ele está descrevendo aqui como é que está a imagem. Tem a hemorragia subaracnoide com 1 milímetro de espessura, que é exatamente o que a gente fala ali no 3, né? 1 ou mais, né? Não esqueça disso, é 1 ou mais, tá no 3, beleza? Então, sim, Fisher 3, certinha a alternativa, ok? Gabarito, letra C. Vamos para a próxima. O vasoespasmo é uma das principais complicações da hemorragia subaracnoide. Seu pico de incidência é a partir de 72 horas. Qual dessas medidas possui o melhor nível de evidência para a prevenção de vasoespasmo na hemorragia subaracnoide? Direta e reta também, né, pessoal? Nimodipino, 60 mg de 4 em 4 horas, exatamente o que a gente falou. Mas vamos ver as outras alternativas aqui para ver como é que ele viajou aqui. OB, enoxaparina. Enoxaparina, pessoal, vamos querer sangrar mais paciente? Não, né? C, ó, essa daqui é polêmica. Ácido tranexâmico. O que é o ácido tranexâmico? Ele é um antifibrinolítico, análogo da lisina. E o que ele faz? Ele impede a dissolução do coágulo. Então, assim, ele, em teoria, faria parar de sangrar. A gente usa isso no trauma muitas vezes, né? Faz sentido? Teria algum sentido? Teria. Tanto é que o pessoal já fez estudos que mostraram inefetividade do transamin, o ácido tranexâmico. Isso não se usa nem na hemorragia
subaracnoide, nem na hemorragia intraparenquimatosa, tá certo? Esse remédio aqui a gente não vai usar nenhuma dessas duas condições. E DAS, outra coisa querendo fazer o paciente sangrar, é um antiagregante plaquetário, eu não vou utilizar isso agora, beleza? Alternativa, então, A é a correta. Certo, pessoal? Finalizamos mais uma aula aqui, espero que vocês tenham curtido. Vamos fazer questão, vamos fazer flashcard, eles vão ajudar você a ampliar ainda mais o seu conhecimento. Qualquer dúvida, coloca aqui pra gente, tá? Que a gente tá aqui para isso. E avalie a gente também, que é super importante, tá bom? Até a próxima! Se uma aula já te fez entender tudo isso com facilidade, imagina um cronograma completo, desse jeitinho, até a sua prova. No Extensively da Med Review você tem uma didática afiada, com base em neurociência, aulas diretas, sem enrolação, um KeyBake comentado com milhares de questões, milhares de flashcards inteligentes, e-books, tudo isso com um preço acessível e justo. Quer estudar com a Med Review? Clica aqui no link da descrição ou então escaneia o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso YouTube, tá esperando o quê, cara? Se inscreve, ativa o sininho e vem pra Med Review.